Olá, querido irmão, graça e paz, dando continuidade aos nossos estudos, nossas devocionais sobre os 10 mandamentos. Hoje nós iremos olhar para o segundo mandamento. Está expresso em Êxodo capítulo 20, versículo de número 4 até o versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quando nós olhamos para esse segundo mandamento de Deus, que proíbe a feitura, o feitio de imagens, de escultura, a primeira coisa que nós devemos aprender com isso é que Deus proibiu que o povo fizesse ídolos, figuras, como uma figura de uma árvore, ou de uma pomba, ou de um bezerro, ou de um boi, ou de um cavalo, e transformasse isso em um objeto de culto. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não pode ser representado graficamente por nós. Por que ele não pode? Porque ele é acima de tudo. Ele é um Deus pessoal, mas ele é um Deus infinito. É o Deus que criou todas as coisas. E nenhuma figura da criação é semelhante ao Criador. Isso é um argumento lógico. Você não pode colocar numa figura da criação a ideia do Criador, porque o Criador é maior do que tudo. Portanto, foi dito ao povo de Israel que eles não deveriam fazer nenhuma imagem para representar o Deus deles, como os povos em suas voltas faziam. Os egípcios faziam isso, os cananeus faziam isso, os mesopotâmios faziam isso, mostravam a figura dos deuses deles através de imagens. Ora, isso era uma diminuição, e todo o Antigo Testamento vai nos ensinar que todas essas imagens, esses ídolos, não passavam apenas de construção humana, eram apenas coisas que foram feitas pelos homens para adorar, mas o grande Deus não pode e não podia ser contido dentro de uma definição particular. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que aqui Deus mostra para o povo como ele deveria ser adorado. Deus, nesse processo de se aproximar do homem, de redimir ao homem, Deus também deixa claro para o homem como ele gostaria de ser adorado. Portanto, quando nós falamos de culto a Deus, quando nós falamos de adoração a Deus, nós devemos sempre ter cuidado de fazer isso conforme a vontade de Deus expressa na sua palavra. Deus não pode ser adorado da forma como você quer. Deus não pode ser adorado da forma como eu quero. Deus não recebe adoração dessa forma. A adoração que Deus recebe é prescrita por Ele mesmo. Ele é o Senhor. E aqui, quando diz que Ele é o Deus que visita a iniquidade, esse é um ponto interessante, porque dentro do ambiente cristão, nós temos aqueles que falam de maldição hereditária, ou seja, que filhos às vezes são atormentados por forças malignas por causa de pecados dos pais. E muitos usam este texto para poder defender essa verdade. Ora, o texto diz que quem visita não é o demônio, não é o diabo. Quem visita é Deus. Portanto, aqui a ideia é de que é Deus que governa todas as coisas e Deus não vai de forma alguma punir os nossos filhos pelos nossos pecados. É óbvio que há algumas coisas que nós fazemos que têm consequência nas vidas, e é óbvio também que aqui Deus está dizendo: se vocês forem idólatras, se vocês fizerem imagens de escultura, isso vai fazer com que os seus filhos sejam corrompidos também, e toda uma geração seja corrompida, e eu visitarei essa iniquidade, eu punirei esses pecados. Contudo, não há espaço aqui para se falar em maldição hereditária, como se eu tivesse que pagar pelos pecados dos meus pais. O que está sendo colocado aqui é que Israel deveria atentar para uma adoração verdadeira, porque uma adoração falsa teria consequência nas geraçõs
posteriores, porque eles iriam aprender de forma errada. Portanto, aqui, resumindo, esse segundo mandamento nos mostra a maneira como devemos adorar a Deus. Deus não pode ser contido dentro de uma imagem. Deus não pode ser contido dentro de uma filosofia própria nossa. O culto que prestamos a Deus não pode ser fruto dos nossos desejos, dos nossos gostos. Pelo contrário, deve ser aquilo que foi expresso na palavra de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família. Vamos orar. Senhor, nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Nós queremos andar em tua presença. Nós queremos ser fiéis aos teus mandamentos e aquilo que o Senhor quer de nós. Ajuda-nos de fato a fazer isso. Assim oramos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, toda a sua família. Até o nosso próximo devocional.